Olá, olá, 18 de fevereiro de 2020 e confira as principais notícias desta terça-feira. Defensoria Pública da União pede que candidatos reprovados para o sistema de cota para negros da UFMA sejam reavaliados. Governo do Estado determina intervenção em empresa de ferribote. Agência Agropecuária fecha abatedouro clandestino na área Itaquibacanga. E veja também como foi o jogo do Imperatriz contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã e todo o estado, a partir de agora, está unido através da informação. Estamos juntos mais uma vez aqui na TV Difusora, unindo todo o estado nessa audiência que só cresce a cada dia. A gente só agradece de coração, em nome de toda a nossa equipe, o resultado do Bom Dia Maranhão. Você já começou bem o dia na companhia do Silvão Alves aí no Bandeira 2 e agora segue com a gente. Nosso muito obrigado aos amigos que nos acompanham em Balsas, Caxias, em Codó, aos amigos em Imperatriz, Açailândia, aos amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, Santa Helena, São Bento, Pinheiro, nosso muito obrigado. Hoje é dia do nosso quadro Bem Viver. A gente vai falar de saúde e vai falar sobre uma tecnologia nova que chegou aqui ao nosso estado. Várias cirurgias já estão sendo feitas com auxílio de robôs. A robótica auxiliando o desenvolvimento, aí, a tecnologia, a medicina, para a qualidade de vida das pessoas, para um resultado maior, inclusive, das intervenções cirúrgicas. E a gente vai falar sobre os benefícios dessa nova tecnologia. Vamos explicar aqui em detalhes e trazer no estúdio um especialista que tem formação na área, experiência, inclusive, o doutor José Aparecido Valadão, nosso entrevistado hoje aqui do quadro Bem Viver. A gente vai falar exatamente sobre isso, o avanço da tecnologia e a melhoria de saúde das pessoas. Essa tecnologia já está disponível, inclusive, aqui no nosso estado. E é uma referência, esse equipamento que veio para cá, é uma referência no mundo inteiro. Vamos falar já sobre o assunto. Eu convido você para acompanhar o nosso quadro Bem Viver. São 7 horas e mais um minuto, o dia está só começando, vamos lá, está na hora, todo mundo, você que está dormindo aí, ó, você que estava dormindo, né, a televisão está ligada aí agora, está acordando com o nosso Bom Dia. A gente está junto aqui para mais um dia, hoje é terça-feira e vamos lá. Olha, a Defensoria da União quer que a Universidade Federal do Estado, aliás, que a Universidade Federal aqui do Estado do Maranhão, reveja o processo de seleção de alunos que foram reprovados ao tentar ingressar na universidade por meio do sistema de cota para negros. Vamos entender mais o caso agora com Hugo Viegas. Os questionamentos correspondem à fase de heteroidentificação do processo, que é quando uma comissão da Universidade Federal do Maranhão avalia a veracidade da autodeclaração do aluno inscrito como negro para fins de disputa de vaga na cota racial. No entendimento da Defensoria Pública da União, os critérios adotados não estão de acordo com as normas estabelecidas que prevêem a aparência do candidato como ponto determinante para a classificação ou desclassificação. O Ministério do Planejamento já regulamentou essa questão, prevendo critério exclusivamente fenotípico. A própria UFMA, em agosto do ano passado, também editou uma resolução prevendo claramente, expressamente, o critério exclusivo da aparência, mas nos espantou muito perceber que na própria planilha preenchida obrigatoriamente pelos avaliadores, há critérios ligados à ascendência, ou seja, pais e mães. São elementos que até podem ter alguma relação com a questão de políticas étnico-raciais, mas que de nenhuma maneira, e não poderiam estar ali por isso, tem relação com o critério da aparência, com o critério fenotípico. O próprio relatório utilizado pela comissão trazia como itens de preenchimento obrigatório perguntas sobre o entendimento do candidato acerca da política de cotas para negros, sobre o grau de engajamento do aluno em questões raciais e ainda sobre o candidato já ter ou não sofrido discriminação ou preconceito. Nenhum dos candidatos reprovados quis gravar com nossa equipe de reportagem para maiores esclarecimentos. Por meio de ação civil movida pela Defensoria Pública da União, foi determinado um prazo de 15 dias para que a UFMA submeta a uma nova comissão de avaliação os candidatos que disputam vagas dentro da cota para negros e que acabaram sendo reprovados exatamente na fase de heteroidentificação. A Justiça também impôs, entre outros pontos, que os membros da nova comissão sejam todos diferentes da anterior. O juiz deu o prazo de 15 dias a partir da comunicação formal da universidade para ela fazer um novo procedimento com todos aqueles que foram submetidos e reprovados nessa fase. A decisão pode ser recorrida, mas a universidade vai ter que ter uma nova decisão que revogue a que hoje foi concedida, a que até esse momento foi concedida, porque ela está valendo. Portanto, só para clarificar mais ainda, houve uma solicitação
e a Justiça já se manifestou sobre o assunto, determinando que a universidade então cumpra esses prazos e atenda a essas medidas que foram solicitadas na petição, na ação civil. A nossa equipe de produção solicitou um posicionamento da Universidade Federal do Maranhão sobre o assunto, mas até agora não obtivemos resposta. O governador Flávio Dino determinou uma intervenção em uma das empresas que operam no sistema de ferryboats aqui da capital para a Baixada Maranhense. Também foi determinada a licitação no setor e quem tem mais detalhes para nós é o Eduardo Ereceira, que está comigo aqui ao vivo no Bom Dia. Eduardo, a gente falou ontem sobre esse assunto no comecinho do Bom Dia e agora uma nova medida relacionada a esse tipo de transporte. Bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. O governador Flávio Dino, ele determinou a intervenção em uma das empresas que administra esse serviço aí, aquaviário, de transporte aquaviário, que faz a travessia na Baía de São Marcos, que é justamente o transporte de ferryboat, justamente principalmente para a região da Baixada Maranhense, fazer essa travessia, terminar o ponto da Espera Cujupe e também o retorno, o caminho de volta. É uma das empresas, é justamente a Serviporto. O governador Flávio Dino determinou a intervenção nesta empresa. São duas empresas que administram esse tipo de serviço, além da Serviporto, também a Internacional Marítima, mas a intervenção foi determinada apenas para a Serviporto. Ao mesmo tempo, o governador Flávio Dino determinou também a abertura do processo de licitação, que será coordenado aí pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. O edital será publicado pela MOB. Inclusive, o governador Flávio Dino, ele anunciou aí essas medidas por meio do Twitter e foi inclusive aí retuitado pelo presidente da MOB, o Laurence Melo. São vários órgãos que já observam essas falhas, principalmente envolvendo a questão de segurança, mas observam que a questão de segurança é prioritária, já que o quesito comodidade, conforto para os passageiros deixa muito a desejar nesse serviço que é ofertado pelo ferryboat. Mas a questão de segurança é prioridade, já que lida aí com vidas, faz o transporte de centenas de pessoas todos os dias, então pelo menos a segurança deve ser mantida. Além do governo do estado, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, o Ministério Público também vem acompanhando essa situação, assim como a Capitania dos Portos, como órgão aí fiscalizador, também o PROCON, que já autuou, inclusive, a Serviporto, alguns transportes aí, algumas embarcações já inclusive foram retiradas aí da rota para questões de reparos técnicos e que aí ofereciam risco de segurança à travessia dos passageiros. Então são vários órgãos que estão observando e agora essa novidade, a gente já vem tratando sobre esse assunto já há algum tempo, não é isso, Adalberto? Mostrando aqui para os telespectadores, inclusive recentemente aconteceu aí um acidente, duas embarcações chegaram a se chocar na Baía de São Marcos, dois ferries, quando um deixava o local e quando o outro chegava ao local. Então, por conta disso, isso vem sendo observado, essa questão de segurança no transporte aquaviário intermunicipal promovido aí pelo ferryboat. O governo do estado, então, editou aí, notificou aí essa intervenção na empresa Serviporto, que é uma das empresas que administra esse serviço, que por enquanto está inclusive aí fora dessa travessia. A Internacional Marítima, que é outra empresa, vai continuar fazendo esse trabalho, vai continuar fazendo essa travessia dos passageiros. A gente lembra que está no período de muita demanda, são muitas pessoas que vão viajar agora no carnaval. A gente está na semana aí do período carnavalesco, no sábado já começa o carnaval oficialmente, também no interior do estado, muitas pessoas que vão se deslocar aqui da capital São Luís, aqui da ilha, com destino à região da Baixada Maranhense. Os municípios recebem muitos foliões e também pessoas que deixam a região da Baixada e outros estados, a exemplo do Pará, por exemplo, fazendo uso desse tipo de serviço, o ferryboat, com destino aqui à ilha para curtir o carnaval. Por conta disso, essa demanda será atendida pela outra empresa, a Internacional Marítima, por conta desse pedido de intervenção por parte do governo do estado, a empresa Serviporto e também a abertura do processo de licitação. O edital será publicado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, isso nos próximos 30 dias. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta comigo. Eduardo Ereceira com a gente com muita informação aqui no Bom Dia sempre. Olha, a Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial de trabalho para o período do Carnaval. Na região dos Cocais, uma reunião definiu os detalhes do trabalho, que também será ampliado com apoio à segurança próximo ao circuito da folia no município. Uma reunião realizada entre organizadores do Carnaval da Prefeitura de Caxias e as forças de segurança serviu para definir o esquema na BR-316 que corta o município de Caxias.
De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Almeida Neto, além do patrulhamento convencional, as equipes reforçarão a segurança no trecho próximo ao circuito oficial da folia, que será na Avenida Senador Alexandre Costa, no bairro Volta Redonda, principalmente durante a passagem dos trios elétricos das bandas na BR. Nós tivemos em 2 reuniões, já com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Segurança Pública do município. E aí nós tivemos a oportunidade de interagir, de compartilhar experiências, e a partir daí a gente está montando esse plano de segurança, especialmente para o carnaval aqui de Caxias, né, da nossa cidade, que acaba por se realizar ali bem próximo à rodovia, né, acaba pegando um pouquinho da rodovia também durante os deslocamentos ali dos trios. Por conta disso, nós estamos fazendo esse planejamento dedicado e compartilhado integradamente com as demais forças. Além da atenção redobrada para evitar acidentes e mortes nas estradas, a PRF alerta os condutores sobre a importância da documentação em dia e que eles evitem combinar ingerência de álcool e volante. A PRF vai estar posicionada ali na BR, né, para fazer a segurança na nossa circunscrição, enquanto que as demais forças estarão em suas circunscrições também fazendo a segurança. É claro que nós vamos atuar principalmente na fiscalização da alcoolemia, né, para evitar a ocorrência de acidentes causados pela ingestão de álcool. Olha, e o sistema de segurança também está de olho nos presídios durante esse período de carnaval. A partir desta sexta-feira serão feitas revistas contínuas e os visitantes terão que passar por um raio-x especial. O carnaval está chegando e as ocorrências de crimes tendem a aumentar de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Penitenciária. Por isso, o plano de ação do carnaval terá reforço voltado especificamente para os presídios em todo o estado. Devido à ansiedade dos presos, né, com os períodos festivos, né, de passar com a família, de tentar ir para as festas ou seguir a rotina deles fora das unidades. E dessa forma aumenta a ansiedade, né, e os casos também de fugas, de rebeliões nesse período. Do dia 21 até 26 de fevereiro, o efetivo nos presídios será reforçado e soma com outra tecnologia já usada pelo Sistema de Segurança do Maranhão. São os aparelhos de raio-x corporal. Atualmente, 4 aparelhos desse aqui estão instalados e em funcionamento em São Luís. Esse equipamento garante o aperfeiçoamento durante as vistorias nas unidades prisionais e evita situações, por exemplo, como ter que tirar a roupa durante uma revista. O visitante, ele só precisa entrar aqui nessa cabine onde é feito o escaneamento corporal. Aqui, os materiais são detectados em qualquer parte do corpo. O Bodyscan, como é chamado, o equipamento é a última etapa da revista. Antes, o visitante também passa pelo portal e a raquete, ambos detectores de metais. Os pertences também passam pela esteira de raio-x, além da vistoria manual. Evitam a revista vexatória, que seria os visitantes, né, retirar a roupa para que seja realizada a revista. E com a aquisição dos escâneres corporais, nós temos uma revista mais humanizada para esses parentes de presos, né? Outros 3 escaneadores corporais estão sendo instalados nos presídios regionais dos municípios de Pinheiro, Imperatriz e Timon. Em São Luís, na penitenciária regional, um 4º equipamento deve auxiliar na segurança das unidades. São 7h mais 12. Você ligado em todo o Maranhão aqui no Bom Dia. Em cerimônia no Palácio dos Leões, pequenos agricultores receberam a escritura pública da terra por meio do programa de crédito fundiário. Além do título da terra, o trabalhador também recebe incentivo para empreender. O evento, que aconteceu no Palácio dos Leões, reuniu agricultores familiares de todo o estado. Durante a solenidade, foram entregues aproximadamente 100 escrituras públicas de aquisição de terras, beneficiando principalmente quem vive do que planta, como o seu Raimundo Nonato, da cidade de São José dos Basílios. Eu acho que muda tudo, porque muda o conhecimento, muda todo tipo de aspecto de trabalho. Muda inclusive, porque a partir de agora o senhor se torna de fato proprietário. Proprietário do que é meu, né? Só basta cumprir com as ordens, né?
e com as honras que os homens pedem. As escrituras contemplam agricultores de 5 municípios do estado, totalizando mais de R$8.800.000 em investimentos. Os trabalhos desenvolvidos pelo governo do Maranhão contam com a parceria do governo federal. Fortalecer a agricultura familiar no Brasil, né? Então é um momento de muita satisfação. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está entregando 97 títulos a essas famílias, que na verdade é um início de uma, digamos assim, de uma busca, de um fortalecimento e de um empreendedorismo dessas famílias na agricultura familiar. Desde 2016, o programa de crédito fundiário já beneficiou mais de 230 famílias. Foram 19 milhões de reais em recursos investidos. Uma oportunidade dada a esses agricultores de também se tornarem empreendedores. Hoje, com esse título, eles passam a ser um pequeno empreendedor e abre as portas dos bancos para que eles possam adquirir crédito. Agora, cabe a nós, do governo do estado, dar assistência técnica, dar apoio, distribuir patrulhas mecanizadas e semente selecionada, ou seja, há um acompanhamento. Esse pequeno produtor é um produtor que precisa do apoio do governo para que ele possa se desenvolver. Um forte abraço e parabéns a todos. Confira agora o nosso giro de notícias. A Receita Federal começou a pagar o lote residual de restituição multi-exercício do Imposto sobre a Renda Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito para 116.188 contribuintes, somando mais de 297 milhões de reais. Para saber se teve o crédito liberado, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. Já está disponível no novo aplicativo do FGTS a opção de saque do Fundo de Garantia 100% digital para todas as modalidades previstas em lei. A novidade possibilita que o saque seja realizado integralmente pelo aplicativo do FGTS. A atualização está disponível apenas para dispositivos Android. Até agora já foram pagos mais de 27 bilhões de reais do saque imediato do FGTS para cerca de 59 milhões de trabalhadores. E outros 2.300.000 trabalhadores optaram pelo saque aniversário, que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Segundo o IBGE, a taxa média anual de desempregados recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% em 2019. O Maranhão terminou o ano passado com o menor número de trabalhadores com carteira assinada do país, apenas 47,2% dos empregados. A taxa média anual de trabalho informal em 2019 para o Brasil ficou em 41,1% da população ocupada. Segundo o Instituto, 60,5% dos maranhenses ocupados trabalham no comércio informal. É a segunda maior taxa do país, ficando atrás apenas do estado do Pará. No próximo bloco, o Silva Alves vem aí no nosso quadro de segurança para falar sobre o assunto, inclusive sobre um caso de Imperatriz, que mulheres estão sendo acusadas de extorquir idosos, gente. Elas, inclusive, a acusação é de que elas estariam dopando os idosos, mantendo como refém para sacar o benefício desses aposentados. Silva Alves fala sobre o assunto comigo já depois do intervalo. Tem um quadro Bem Viver que hoje fala sobre a chegada da cirurgia robótica, que é o estado do Maranhão. A gente fala sobre o assunto já. São 7h17, um instante só. São 7h20. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Os amigos que já começaram a trabalhar aí na Rua Grande, no centro comercial aqui da capital, já acompanhando a nossa programação. Os amigos aí em Barreirinhas, nas pousadas pela manhã. Audiência muito grande aqui do nosso Bom Dia. A gente só agradece em nome de toda a nossa equipe. Olha, em Imperatriz, mulheres são acusadas, preste atenção nesse caso, de extorquir idosos aqui no Maranhão e também no estado do Pará. Segundo as investigações, os idosos eram dopados e feitos reféns. Acredite você. O Eduardo Ericeira está comigo para trazer mais detalhes sobre esse caso que chama a atenção. Eduardo. Pois é, Adalberto, que situação, viu? Duas mulheres foram presas aí, uma operação realizada pela Polícia Civil. Elas eram investigadas justamente pelo que você acabou de relatar, um absurdo. Elas sequestravam os idosos, que já seria um absurdo, um crime praticado aí de sequestro. Essas duas mulheres sequestravam essas pessoas idosas, elas sedavam esses idosos, dopavam os idosos para depois, em seguida, fazer saque de benefícios, inclusive até roubar esses idosos em algumas situações. Elas
elas foram presas, essas duas mulheres, por força aí de mandados de prisão que foram expedidos tanto pela Justiça do Pará quanto pela Justiça de Imperatriz, aqui no estado do Maranhão. O mandado de prisão expedido por Imperatriz, pela Justiça de Imperatriz, foi da Central de Custódia e Inquérito lá da cidade de Imperatriz. Essa operação aconteceu no município de Estreito, também aqui no estado do Maranhão, na região tocantina. Essas duas mulheres foram presas. Em uma das situações, segundo informou a polícia, uma das presas, uma das suspeitas aí que acabou sendo presa, ela sequestrou uma idosa, alegando que ia levar até a casa de um gerente do banco para fazer o saque de uma premiação de R$20 mil. Ela deixou essa idosa, levou a idosa deixou o carro, enquanto isso ela deixou um anel aí e cerca de R$850 em dinheiro como garantia. Quando a idosa retornou da suposta casa desse gerente bancário, ela não encontrou mais essa mulher, ela já havia fugido com o carro com os R$850 dessa idosa e também com esse anel de ouro. Um caso absurdo, a Polícia Civil investigou esse caso, acabou aí sendo expedido 2 mandados de prisão contra essas duas mulheres e elas acabaram sendo presas no município de Estreito, aqui no estado do Maranhão, e agora estão à disposição da Justiça. Elas se encontram na unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, à disposição da Justiça. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Tá aí o Eduardo, que daqui a pouco vai voltar comigo girando pela cidade, também trazendo mais informações para você. Agora, vamos continuar falando de segurança, mas com a participação de Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, temos um caso de um policial civil que foi preso. Qual é a acusação? A acusação dele é prevaricação e também de ter assediado sexualmente uma senhora que foi até a delegacia para fazer um BO, fazer um registro de ocorrência. E esse policial, ele teria se apossado indevidamente do celular dessa jovem e depois ele teria importunado sexualmente essa senhora. Ela procurou a delegacia, fez um BO, veio para cá. Foi aqui em São Luís? Foi aqui em São Luís, aqui na capital. E depois o caso foi encaminhado para a SECOR, que é a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção. A SECOR foi criada no governo Flávio Dino justamente para combater os crimes funcionais praticados por funcionários públicos e também desvios administrativos, desvios de verbas praticados por gestores públicos. Então a SECOR ela tem essa responsabilidade. Foi aberto um inquérito na SECOR e ontem foi cumprido o mandado de prisão desse policial que já foi mandado lá para o complexo ali no anexo da Delegacia Especial da Cidade Operária, lá onde está o Tiago Bardal e outros policiais que estão à disposição da Justiça ou respondendo o processo. A investigação tem andamento porque já há indício de que esse policial ele já havia praticado outros tipos de crimes de assédio contra outras pessoas em delegacia onde ele trabalhava. Lamentavelmente. Silvan, vamos falar agora sobre a abordagem que aconteceu na Barreira da Estiva. Aliás, mais uma operação bem sucedida em relação à apreensão de drogas nesse período que a gente sabe que é muito propício aí, próximo a uma festa como, por exemplo, o Carnaval, né? Essa semana nós tivemos o caso da Polícia Rodoviária Federal com aqueles 86 quilos lá em Porto Franco. E aí o novo comandante-geral, ele determinou a intensificação no combate ao tráfico de drogas, aí agora no pré-carnaval, e reforçou as abordagens na barreira policial da Estiva. E ontem um carro desses que fazem lotação, transporte de passageiros aí para as cidades do interior do estado, um veículo Gol, foi feita a abordagem lá na barreira policial da Estiva e dentro da mochila de um dos passageiros foi encontrado uma quantidade significativa de cocaína e maconha, que possivelmente ele estava levando para comercializar no interior do estado. O carnaval para ele acabou mais cedo, o bloco dele foi interceptado na concentração e ele foi levado direto lá para a 12ª delegacia, que fica no Distrito Industrial ali de Maracanã, e lá ele foi autuado em flagrante no crime previsto na lei do tráfico de drogas. Esse não vai mais desfilar no bloco do crime, né? Exatamente. Silvan, um abraço para você, até amanhã. Aqui é Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã cedinho, aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. São 7 horas e mais 26 minutos, 7h26, e agora nós vamos falar de saúde aqui no Bom Dia. As cirurgias por robótica são opções terapêuticas menos invasivas do que em cirurgias abertas e ainda mais sensíveis do que na laparoscópica, tá bom? É complicado, não é fácil não.
Mas você sabia que esse avanço da medicina já chegou aqui no nosso estado? Vamos ver na reportagem de Andréa Brito. O uso da robótica na medicina não é mais uma evidência de futuro. Já faz parte da realidade e está disponível aos maranhenses. Um hospital particular de São Luís adquiriu o robô Da Vinci XI, uma plataforma robótica de 4 braços que possibilita ao cirurgião uma visão com alta definição e uma maior noção de profundidade. As pinças articuladas e precisas evitam lesões e garantem melhor manipulação dos tecidos, menos sangramentos e recuperação mais rápida do paciente. O cirurgião ele vai ter uma maior amplitude de movimentos, uma visão em 3 dimensões, uma visão em alta resolução, o que proporciona uma menor agressão aos tecidos. Então, ele vai olhar melhor as estruturas, o robô ele permite um aumento de 15 vezes da imagem real. Então, com isso, a cirurgia ela é uma cirurgia mais precisa. Os médicos do hospital treinaram por mais de 1 ano e já utilizam o equipamento em cirurgias abdominais e torácicas. O Maranhão é um dos 3 estados que conta com a tecnologia. A versão do robô do Hospital Maranhense é a mais moderna, juntamente com um exemplar no estado de Pernambuco. Além de garantir mais precisão nos movimentos, o uso do robô nas cirurgias permite incisões menores, menor risco de infecção e de complicações pós-cirúrgicas. E o que é melhor, põe fim à necessidade do paciente viajar para outros estados em busca de mais recursos na área da medicina. Essa plataforma, o robô Da Vinci XI, ele permite o cirurgião que não esteja na cidade ele operar. O que a gente depende ainda da evolução da internet, mas a tecnologia a gente já tem. Esse robô ele permite isso. Então, por exemplo, um cirurgião que esteja nos Estados Unidos ou na Europa, ele pode manipular o robô estando aqui no estado do Maranhão, o paciente aqui no estado do Maranhão. Aqui no estúdio do Bom Dia, nós vamos saber mais sobre algumas das aplicações através da cirurgia robótica com o médico cirurgião José Aparecido Valadão, ele é nosso entrevistado do quadro Bem Viver. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto, bom dia a todo telespectador. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Doutor, quais são os órgãos que podem ser tratados através dessa técnica? Olha, hoje a cirurgia robótica ela veio para dar uma continuidade na cirurgia minimamente invasiva. Você observa que há anos atrás, um grande cirurgião era grande incisão. O doente fazia questão de mostrar onde ele tinha sido operado e que ele estava vivo. Hoje é o contrário, com a tecnologia, quer dizer, nós evoluímos para a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva que deu a contribuição dela e continua dando. E agora é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma evolução da videolaparoscopia, aonde nós podemos operar todas as cirurgias que nós fazemos por vídeo. Você vai observar que hoje nós podemos operar cirurgia de esôfago, cirurgia de estômago, cirurgia de intestino, de pâncreas, cirurgia de fígado. Então, você vai observar essas cirurgias, sejam elas benignas ou malignas. Cirurgia de colo, tipo de verticulite, ou tumor de colo. Então, todas essas cirurgias, as cirurgias bariátricas, cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice. Então, você vai ver que a cirurgia robótica, ela veio para contribuir, quer dizer, todas as cirurgias que a gente faz pela vídeo, hoje nós estamos fazendo pela robótica. Doutor, é muito comum a imagem das pessoas, que não é inclusive da área de medicina, e a gente lembra aqueles filmes de ficção científica, né? Lá o robô operando, a pessoa deitada ali. Só que é preciso ficar claro que há a participação do médico e ela é fundamental, essa técnica do médico, a formação do médico, a perícia do médico no momento de uma cirurgia, isso continua valendo, né? Continua valendo, você vai ver que o robô, ele é manipulado pelo médico. O que ele traz pela gente? Nós ficamos a 3, 4 metros, 5 metros do paciente, quer dizer, nós ficamos dentro de uma caixinha, que é o console, e de lá o joystick você vai operando o paciente. Os movimentos do robô, ele é feito por nós. Você vai ver que ela é feita pelas nossas mãos. A tecnologia, a perícia do cirurgião, ela continua sendo administrada pelo robô. Então, isso é interessante. A gente acopla os braços do robô no paciente, que são esses braços que está se mostrando. A gente fica dentro dessa caixinha
e através dessa caixinha nós manipulamos o braço do robô. O que ele traz de essencial e de fundamental para o paciente? Segurança. Você vai ver que nós temos antes da gente entrar na cirurgia, nós programamos qual é a cirurgia que nós vamos realizar. A partir do momento que você começa essa cirurgia, os braços do robô que está comandado, você vai observar que ele está preparado para aquele tipo de cirurgia. Então, anatomicamente, ele está preparado para aqueles órgãos que estão naquela localização. Aquela dificuldade que existia antes de acessar determinadas áreas, a partir da robótica, ela não existe mais. Não existe mais, por quê? Porque a robótica, você tem uma visão e você tem um giro da mão do robô de 720 graus. Então, você pode girar a mão do robô em todas as circunstâncias, coisa que na videolaparoscopia você pode ver frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Agora no robô não, você tem essa dimensão de 720 graus, onde você pode ver uma visão 3D, certo? Quer dizer, você está lá dentro da cavidade do paciente, olhando lá dentro do paciente. Então isso faz com que você tenha uma visão muito mais apurada e você tenha uma visão dos órgãos muito mais nítida, e aí fica muito mais difícil você cometer algum tipo de erro na cirurgia robótica. Ela é muito segura. Além dessa precisão e dessa segurança, o paciente tem, por exemplo, um tempo de recuperação mais rápido, a questão da dor, como é que funciona isso? Isso aí é fundamental. Esse é o grande ganho da robótica. Nós temos a mão do robô na cavidade abdominal, quando a gente coloca, ele tem um centro remoto. Então, você vai ver que a mão do robô e todos os movimentos dele vai coordenar naquele centro. Então, a gente não mexe na parede abdominal do doente. Então, consequentemente, o doente diminui muito a dor, ou quase nada de dor. Então, você vai ver que o trauma é mínimo. Isso significa o quê? Que a recuperação do paciente ela é muito mais rápida. Um doente que a gente dá alta, por exemplo, um doente que a gente opera de obesidade, que a gente dá alta com 2 dias, na cirurgia robótica se dá alta no outro dia. Um doente que você opera um apendicite de manhã, você dá alta à tarde. Um doente de vesícula você opera de manhã, você dá alta à tarde. Uma cirurgia do refluxo, você opera de manhã, você dá alta à tarde. Então, a cirurgia de câncer, que é aquela cirurgia que é uma cirurgia maior, o doente tem uma recuperação mais rápida. Muitas vezes aquele doente ia para a UTI, agora ele não vai mais. Então, quer dizer, quem ganha com tudo isso, com toda essa evolução tecnológica, é o paciente. Então, isso é muito importante para nós, médicos, e para o paciente. Tudo que a gente faz em prol de beneficiar o paciente é interessante para nós e é interessante para o paciente, porque ele recupera mais rápido e a complicação, cada dia que passa, ela vai diminuindo mais. Com isso, a gente aumenta a segurança da cirurgia no paciente. Além desse aspecto, o nosso Estado dá um passo importante também, até para a questão da educação, a formação dos médicos, por exemplo. Os alunos vão ter acesso, vão conseguir agora, inclusive, ter acesso, imagino eu, a uma situação como essa. Quer dizer, é um avanço para o Estado também, que começa a fazer parte desse cenário nacional de evolução na área da saúde, né? Olha, você vai observar que o Estado ele tem que ter essa medicina de ponta, para ela puxar todo o segmento médico. Toda a formação médica, nós participamos, hoje do Nordeste, Norte-Nordeste, hoje tem Belém, tem São Luís, tem Fortaleza, tem Recife, Aracaju. Então, são os estados, a Bahia, são os estados do Nordeste que nós temos cirurgia robótica. E, por incrível que pareça, nós do Maranhão fomos contemplados com um robô de última linha. Se você hoje o que tem de melhor no mundo, se você vai operar nos Estados Unidos uma cirurgia robótica, você vai ver que em São Luís você está operando pelo mesmo robô. Então, isso para a gente é fantástico. Então, quer dizer, a gente tem acesso a essa tecnologia, nós temos acesso, o médico maranhense está tendo acesso a essa formação. Você vai observar que hoje, na cirurgia de próstata, quando você faz ela por via robótica, o ganho é estúpido, principalmente em relação à potência, em relação à recuperação pós-operatória, em relação ao doente voltar para o trabalho. Eu estou falando em nome dos urologistas, lógico, mas a minha área é a cirurgia geral, e na cirurgia geral também você vai ver que esse doente, 10, no máximo 15 dias, o doente volta às atividades laborativas sem nenhum problema.
Falei do ganho aqui em relação aos estudantes, mas claro que os médicos, né, exigem uma formação técnica específica e há um ganho também significativo para a classe médica. Doutor Zé Aparecido Valadão, médico cirurgião, obrigado pela entrevista aqui, por essa boa notícia, né, de saber que o Maranhão agora faz parte desse cenário nacional. Muito obrigado. Adalberto, eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez. Eu me senti muito orgulhoso de ser o pioneiro da videolaparoscopia, agora novamente em cima da cirurgia robótica, então eu me sinto extremamente feliz de poder contribuir e criar mais esse arsenal terapêutico para todos os maranhenses, a gente ter acesso, como todo brasileiro pode ter acesso a uma medicina de ponta, então a gente está aí e à disposição da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valadão. Obrigado. As unidades de pronto atendimento da região metropolitana de São Luís estão com reforço no número de profissionais. A medida melhorou os atendimentos depois do aumento de mais de 100% no fluxo de pacientes com doenças respiratórias por causa do período chuvoso. O reforço no atendimento vale para 4 UPAs, Araçagi, Itaquibacanga, Parque Vitória e Vinhais, e deve se estender até o mês de maio. A empresa maranhense de serviços hospitalares, que gerencia as unidades, aumentou o número de profissionais, como clínicos e pediatras, o que, segundo o presidente da MCR, já é algo comum, mas que este ano foi antecipado. Nesse período chuvoso, onde há uma incidência maior de doenças respiratórias, nós possamos aumentar a nossa capacidade assistencial dentro das unidades. Isso é uma ação programada, isso naturalmente já acontece dentro do nosso governo, só que esse ano nós resolvemos antecipar. A maior incidência fica entre abril e maio, mas agora, pelo fato do período do carnaval e da grande movimentação que está tendo em São Luís, nós resolvemos trazer esse serviço a mais de assistência para o mês de fevereiro. No ano passado, a procura por atendimento nessa época do ano aumentou, por exemplo, quase 30% na UPA do Parque Vitória e quase 100% na UPA do Bacanga. A medida, que já está valendo há 2 semanas, já estaria apresentando resultados positivos. Nós iniciamos há 2 semanas isso, e através do mapeamento diário que a MCE tem aqui acompanhado, o exemplo mais concreto foi na UPA Itaquibacanga, que na última sexta-feira, por volta de 9 horas da noite, a nossa fila estava zerada. E isso, naturalmente, só acontece na madrugada. E o nosso objetivo é sempre estar ampliando a oferta de serviços para melhorar o nosso atendimento, principalmente dentro das nossas UPAs. São 7 horas mais 39 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Vamos dar uma olhada como é que fica o tempo hoje, gente, em todo o Maranhão. A gente começa pela capital, aqui em São Luís. Hoje predomina tempo nublado e chuva ocasional isolada. De madrugada era essa previsão, agora pela manhã também. E a gente vê aqui a mínima, 25 a mínima e 31 de máxima hoje em São Luís. Em Imperatriz, predomina céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada de madrugada e de manhã, 24 de mínima, 33 de máxima. Em Caxias, predomina tempo nublado a parcialmente nublado, pancada de chuva esparsa na madrugada e também no horário da tarde. Mínima de 24, a máxima em Caxias é 32 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o LabMédica, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Em Bacabal, olha só, hoje tem a previsão é de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva. Mínima de 26, máxima lá em cima 32 graus. Em Barreirinhas, hoje predomina tempo nublado, possibilidade de chuvisco isolado, mas nada que atrapalhe aí você que vai visitar os nossos lençóis maranhenses. Em mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Colinas, predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde e também no período da noite. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Olha, no próximo bloco, o John Coutri vem aí para falar sobre política. Você vai ver depois do intervalo. E mais, veja ainda como é que foi a partida do Imperatriz do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Nós voltamos já já, são 7 horas e mais 40 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 42 minutos e você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã de terça-feira. Um abatedouro clandestino foi fechado na região Itaquibacanga. O Eduardo Ericeira está de volta aqui no Bom Dia, está de volta comigo para trazer detalhes sobre essa operação. Eduardo.
Pois é, Adalberto, essa operação que aconteceu aí foi realizada por meio de fiscais da AGED, contou com o apoio da Polícia Militar, que acabou resultando aí no fechamento desse abatedouro clandestino na área Itaquibacanga. Foi a partir de denúncias que foram repassadas para a ouvidoria da AGED que animais estavam sendo transportados, tinha um transporte muito intenso, né, com muita frequência no Porto da Vovó, que fica localizado na área Itaquibacanga. Por conta dessa denúncia, os fiscais da AGED, com o apoio da PM aqui do estado do Maranhão, resolveram fiscalizar essa situação e acabou resultando no fechamento desse abatedouro clandestino. No local haviam 6 animais, no caso era o abatedouro clandestino de suínos. 6 porcos foram encontrados no local, que funcionava sem um cadastro de propriedade para criação de suínos. A proprietária foi autuada por conta dessa situação e por não ter o registro de inspeção do estabelecimento e por também não ter o cadastro dos animais. Ela ainda foi orientada a regularizar a situação dos animais para fazer o transporte dos suínos de forma adequada. A ação impediu a continuidade das ações do abatedouro clandestino, que estava causando danos ambientais e, consequentemente, traria também risco à saúde da população. Esses animais que, se comercializados, poderiam, inclusive, chegar à mesa do consumidor e causar um dano à saúde das pessoas. A gente ressalta aqui que, para o funcionamento pleno e regular desses abatedouros, desse tipo de serviço, é preciso aí a regularização tanto aí por parte do município, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, que é justamente aí o selo de inspeção municipal, por parte da AGED, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, que é o selo de inspeção estadual, e também por parte do Ministério da Agricultura, que é o selo de inspeção federal. Então precisa aí da regularização por parte das 3 esferas, municipal, estadual e federal, para regularizar o funcionamento. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, um acidente com um ônibus do transporte coletivo foi registrado agora pela manhã no bairro do Monte Castelo, aqui na capital. Quem tem outras informações para nós agora é o Bial Mendes. Olá, Bial, bom dia. Bom dia, Adalberto. O acidente foi agora há pouco, tem cerca de 10 minutos aqui na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo. Ponto de referência aqui é uma farmácia de manipulação. Esse ônibus que faz linha para Deodoro, que passa pelo Ipase, acabou que derrubando todo de um estabelecimento comercial, bem próximo aqui da faixa de pedestre. Segundo as informações que nós recebemos, ele desviou para não bater em um outro ônibus, pelo menos foi essa a informação passada aqui no local, um outro ônibus que faz linha aqui para essa região central da cidade. O motorista acabou saindo daqui, mas a CMTT teria feito algumas anotações, teria feito aqui as observações a respeito do outro ônibus. O ônibus prefixo 10677, que faz linha, portanto, Pequimão e Passe para a região central da cidade, está, portanto, parado aqui sob a faixa de pedestre, no sentido de quem vai para o centro da cidade. Imagens agora, portanto, da manhã dessa terça-feira, aqui na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. O ponto de referência também que nós podemos citar aqui próximo da Comadel, que é um local bastante conhecido, bem em cima da faixa de pedestre. Obrigado, Bial, sempre trazendo informações, o tempo inteiro circulando pela cidade, trazendo informação. Também faz parte aqui do time do Sistema Difusora de Comunicação, nosso Bial Mendes. São 7 horas e mais 47 minutos. E olha, a Polícia Rodoviária Federal acabou de nos informar que a BR-135, nas proximidades do município de Miranda do Norte, foi interditada. Os detalhes no portal MA10 e no Hora D você vai ter aqui na Difusora, tá bom? Agora nós vamos falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre lá em Imperatriz. O PP confirmou pré-candidatura do Wildon Marques? Estava indefinido, né? O Wildon não sabia se seria candidato ou não, o ex-prefeito Wildon Marques. Mas agora ele tem partido, tem uma legenda, que é o PP, e isso pode, portanto, cacifá-lo para entrar na disputa na cidade de Imperatriz. Até então, o Wildon é um aliado da base do governador Flávio Dino. Estavam tentando aí uma composição com a candidatura do Marco Aurélio, professor Marco Aurélio, deputado estadual, que é do PCdoB. Ou seja, então, se realmente o Wildon já tem um partido, provavelmente ele deve se candidatar na cidade de Imperatriz. Importante lembrar o seguinte, que o Marco Aurélio, o professor Marco Aurélio, candidato a prefeito pelo PCdoB, conseguiu o apoio do deputado Rio do Amaral, que era um forte nome também na cidade de Imperatriz, e o governo estava tentando uma união, uma composição
no sentido aí de irem todos, né, unidos, enfrentar o atual prefeito Assis Ramos do Democratas. Mas o Wildo, que aparece bem nas pesquisas também, Adalberto, importante dizer isso, tanto Marco Aurélio quanto o Wildo Marques pontuam bem nas pesquisas, então o Wildo acha, portanto, que deve ser candidato, e aí ele vai entrar na disputa, 2 nomes da base do governador Flávio Dino. Então aí espera-se que o governador não interfira nas eleições da cidade Imperatriz, tendo em vista aí, né, o PCdoB ter candidato com o Marco Aurélio. Mas não está descartado também, Adalberto, aí quem sabe mais na frente, né, uma composição. Claro, vão dialogar, o Wildo conseguiu um partido, deixa ali, né, garantido já para ele, mas pode negociar mais na frente, quem sabe abrir para o Marco Aurélio ou não ser candidato mesmo. Ô, João Coutrinho, nós temos a possibilidade aí dessa corrida para a Prefeitura de São Luís ter mais um candidato, dessa vez é o PL que deve ter candidatura própria? Essa informação circulou ontem, Adalberto, a partir de uma publicação feita no Instagram do deputado Josimar de Maranhãozinho, da deputada Detinha. O deputado Josimar, conforme a imagem mostra, se reuniu ontem, né, ele se reuniu ontem com a Detinha, com alguns deputados federais, o Júnior Lourenço, o Marreca Filho, né, e o vereador Aldir Júnior, e ele publicou isso no Instagram e diz o seguinte, que o PL discutiu ontem a possibilidade de candidatura própria, e isso postado pelo próprio Josimar nas redes sociais dele, e nós vamos descobrir qual seria esse nome, né, que eles estavam questionando. Ele não disse o nome, ele só disse o seguinte, que o PL poderia ter um candidato próprio em São Luís. E nós apuramos ainda ontem à noite, que depois dessa publicação que ele fez nas redes sociais, que esse nome seria a Detinha, que é a esposa do deputado federal Josimar Maranhãozinho, Detinha, deputado estadual também do PL. Foi colocado na mesa uma análise, ainda está em estudo, não tem nada confirmado ainda, né, essa possibilidade da Detinha ser candidata a prefeita pelo PL. Seria a única mulher na disputa, Adalberto, importante dizer isso. Claro, se concretizar, porque ficou para depois do Carnaval, né, discutirem novamente essa possibilidade. Alguns avaliam que esses movimentos do Josimar no sentido de valorizar o partido. Primeiro conversava com o Eduardo Braide e não fechou ainda, né, a indicação da vice do Eduardo Braide. Depois fez um deslocamento em direção ao Carlos Brandão, poderia apoiar a candidatura do Duarte, e agora mais um movimento no sentido de candidatura própria. Ou seja, não se sabe ainda qual é o jogo do Josimar, né, o que ele está pensando. Okay. Hoje ele ainda conversa, hoje ele já vai conversar, né, essa informação nós obtivemos, que ele vai conversar o Josimar já com o Partido da Mulher e com o PRTB, já no sentido de formar essa aliança com a pré-candidatura da Detinha, candidata a prefeita em São Luís. Para encerrar uma notinha curta, um comentário do Rubem Júnior sobre a aliança PSD-Braide. Ontem nós temos a imagem aí, o PSD do deputado Adilásio declarou apoio ao Eduardo Braide. E o Rubens Pereira Júnior, pré-candidato a prefeito pelo PCdoB aqui em São Luís, disse que esse movimento, né, do PSD, do deputado Adilásio, que é do Grupo Sarney, aliado ao Grupo Sarney, mostra para que lado o Grupo Sarney está caminhando nas eleições de São Luís. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Da política, a gente vira a chave aqui no Bom Dia. Agora a gente vai falar de esporte. O Cavalo de Aço, o Imperatriz, recebeu ontem a equipe do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Veja como é que foi o jogo na reportagem do Emerson Pinto. O Imperatriz levantou torcida nos primeiros minutos de jogo com uma sequência de ataques para cima do Fortaleza. Foi a vez do Imperatriz recuar e Fortaleza começou a gostar do ataque. Neste lance, Joelson recebe dentro da área e bate de primeira, um susto para o goleiro Felipe Alves. Teve mais lances de perigo, mas o primeiro tempo encerrou mesmo em 0-0. No segundo tempo, o jogo começou equilibrado até David driblar a zaga cavalina, cruzar e o zagueiro Renan Dutra marcar contra. 1-0. O Fortaleza apostou no contra-ataque e na velocidade, enquanto o Imperatriz tentava se recuperar. Mas aos 27 do segundo tempo, Tinga desenvolve a jogada que termina com chute cruzado de David, 2-0. Matheus João diminuiu para o Imperatriz aos 41 minutos. Final, Fortaleza 2, Imperatriz 1. Com esse resultado, Fortaleza vai a 8 pontos e lidera o Grupo A. Já o Imperatriz na 5ª colocação do Grupo B, com 4 pontos. Sabemos que o jogo vai ser difícil, o time deles é uma equipe qualificada, que tem um contra-ataque rápido, e sabemos que também deixaria espaço
atrás, soubemos aproveitar essa única vitória. Tentamos de todas as formas, mas infelizmente nós jogamos com um adversário também de Série A, né? Não podemos deixar de ressaltar isso, o investimento deles, o nível também deles, a gente tem que entender, e a nossa equipe jogou de igual para igual. Paulinho Kobayashi está certinho, jogou de igual para igual com o time de primeira divisão, Imperatriz, olha a torcida lá em campo apoiando o time, e no sábado já tem bola rolando com transmissão aqui da Difusora, Copa do Nordeste outra vez, não tem? É tudo rapidão. Copa do Nordeste no sábado, Imperatriz e River, um jogão, casa cheia no Feira Epifânio, transmissão para todo o estado aqui pela TV Difusora, tá bom? Vamos mudar de assunto. Foi aberta ontem na Casa Josué Montello, em São Luís, a Mostra Carnaval de Todos os Tempos. A exposição é uma retrospectiva das principais manifestações culturais do período carnavalesco no Maranhão. Dos 26 romances de Josué Montello, 3 estão em destaque na exposição. Os Tambores de São Luís, Janelas Fechadas e Largo do Desterro mostram a ligação do autor com o resgate dos antigos carnavais. E ele vai fazer justamente trazer para os seus leitores como era o carnaval da época da sua infância e da sua juventude. Ele vai fazer um resgate daquelas manifestações que aconteceram naquela época e que muitas já foram extintas. Eu acredito que a contribuição dele é muito boa, é muito grande, nos faz ter uma reflexão sobre o carnaval maranhense. Josué Montello também buscou ressaltar brincadeiras comuns da época. Cordão do Urso, Fofão e Assalto, por exemplo, mereceram uma atenção especial, além de bairros que o influenciaram durante a vida, como o Anil. O romance Janelas Fechadas, ele vai fazer o resgate da Vila do Anil, que hoje é o bairro do Anil, que naquela época era uma vila. Inclusive o Josué Montello viveu por lá por um período em decorrência da tuberculose, quando ele teve na juventude, e através da personagem Benzinho, que é a personagem principal do romance, ele vai mostrar como o carnaval era uma festa familiar, né? A exposição Carnaval de Todos os Tempos traz também romances de outros autores, como Ananias Martins e Isaurina de Azevedo Nunes, que também abordaram a festa em suas obras. E quem for conhecer os trabalhos também tem a oportunidade de levá-los emprestados do acervo da biblioteca da Casa Josué Montello. Temos obras de vários autores, nós temos acervo de literatura francesa, acervo de literatura de obras de autores maranhenses sobre Maranhão, e temos a seção montelliana, que é onde reúne tudo do Josué sobre ele. Então a Casa de Cultura tem essa diversidade em seu acervo e que está disponível para consulta local, e algumas obras que também estão disponíveis para empréstimo domiciliar. Basta a pessoa vir, fazer a carteirinha e pegar o livro emprestado. Além das obras literárias, a mostra também traz elementos como as fantasias, doadas pela Escola de Samba Marambaia. Um convite a pesquisadores, amantes da boa literatura e, claro, dos antigos carnavais. Excelente a ideia da casa de aproveitar o período carnavalesco, né, para incentivo à leitura, contar um pouco mais da nossa história e reverenciar esse que é um dos maiores autores da literatura brasileira. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. A todos uma ótima terça-feira. A gente vai se encontrar amanhã, com certeza. Fica aqui o convite, hein? Cedinho às 7 horas da manhã, com muita informação para você da capital e também do interior do estado. Quero lembrar e reforçar mais uma vez, sábado tem transmissão da Copa do Nordeste, Imperatriz e River, um jogão, reúne os amigos. Tem time maranhense na tela da TV Difusora, que é a casa da Copa durante esses últimos 3 anos tem sido assim. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá com o Bom Dia Maranhão.